Pode? Boa noite, gente! Estamos aqui para mais um Universo Mulher. Eu estou muito feliz, agora é 2020, voltamos com tudo para o nosso programa super feminino. Os meninos também podem assistir. Em nome deles, eu já estou agradecendo aqui ao Renan, que está aqui com a gente, que é o nosso balanceador aqui do universo feminino, aqui do Universo Mulher. Então, a gente vai falar hoje de um assunto realmente muito sério, com bastante carinho, amorosidade, acolhendo todas as pessoas. Eu recebi bastante mensagem de pessoas que têm esse problema ou têm algum desses problemas. Depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, ansiedade. Eu vou contar também para vocês um pouquinho da minha história, nessa trajetória dessas doenças, que eu também já passei por elas. E a gente vai conversar hoje com uma turma muito legal aqui, que eu tenho 2 psicólogas, elas vão se apresentar, e uma terapeuta consteladora também. E a gente vai falar hoje desse assunto. Se você tiver perguntas, pode enviar aqui no ao vivo, eu vou respondendo, tá? Elas vão respondendo. E vamos embora? Vou apresentar para vocês essa galera de hoje. Então, vou pedir para vocês, assim, em sentido horário, se apresentarem, falar o nome. E eu queria saber um pouquinho por que vocês buscaram essa profissão, contar um pouquinho da história. Pode começar, Theo. Sim, claro. Olá, boa noite a todos. Agradeço, Eli, pelo convite. Me chamo Teodora Passos. Eu sou advogada, sou mediadora, conciliadora. E a minha trajetória começou ali, né? Lidando com pessoas, com conflitos. Eu gosto muito, né, de conversar, desse contato com as pessoas, e aí comecei a fazer algumas especializações. Fiz programação neurolinguística, fiz constelação familiar, e aí comecei a atender e gosto muito, muito desse caminho de ouvir as questões, os problemas das pessoas, ajudar ali a enxergar, a organizar. Com o tempo também fui me formar em Reiki, aprender a parte espiritual, e é isso aí. Estamos a serviço. Vivian, conta um pouquinho. Muito bom estar aqui com vocês, com a Theo, com a Paula também, queridas companheiras, colegas de profissão, com muitas afinidades. Eu sou psicóloga, antes de ser psicóloga, eu sou comunicadora, publicitária, então fiz uma transição de carreira, então tenho uma trajetória assim como a Theo, né? Advogada, que foi buscar algo que complementa. Eu acho que a gente sente um chamado, né? Vocação vem disso, né? Em latim significa um chamado. E quando eu trabalhava só com comunicação, hoje eu ainda utilizo bastante, né? As ferramentas do marketing e tudo, mas quando eu trabalhava só com isso, eu não me sentia plena. Tinha feito a faculdade inteira do... Me formei, sou publicitária ainda. Utilizo isso hoje até para impulsionar as mensagens de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e levar esse propósito, né? Que antes era uma profissão e hoje eu tenho um propósito, que eu agrego as duas, né? A comunicação e a psicologia. E aí, dentro da psicologia, eu também fui buscar outras ferramentas, né? A gente tem que estar sempre agregando ferramentas novas, né? Não ficar naquela visão fechada da psicologia. Então, como a Theo, eu sou consteladora, também sou coach. A abordagem que eu escolhi da psicologia é a transpessoal, que é uma abordagem que ela utiliza a meditação, tem uma visão espiritualista do ser humano. E foi um chamado mesmo, assim, a partir do meu próprio autoconhecimento eu fui vendo a importância da gente se desenvolver como ser humano, aprofundar o conhecimento de nós mesmos. Antes da Paula se apresentar, eu vou até falar isso aqui pro pessoal que está assistindo, que é legal a gente explicar detalhadamente. Eu às vezes atendo pacientes que eles falam, eu fiz terapia com psicólogo e não gostei. Então foi legal a Vivian falar que ela atende especificamente, como que chama, Vivian? Linha? Não é transpessoal. É uma linha que se fala, assim? Especificamente é uma abordagem ou uma orientação. Mas cada tipo de tem a psicanalista, são abordagens, isso, assim que se fala. Isso, o nome mais técnico é a abordagem, mas pode falar linha. Então você que está aí em casa, de repente precisou ir no psicólogo e você não gostou, de repente você não gostou dessa abordagem. Não é da
da terapia ou que o psicólogo não faz de um jeito que você teve afinidade. Pode acontecer, que você não teve afinidade com aquela pessoa, que você não se sentiu à vontade, não viu um resultado, mas de repente com aquela abordagem. A gente tem várias abordagens dentro da psicologia. Então, não é a terapia do psicólogo que não funciona para você. Então, se você precisa de terapia, e aliás, todos precisamos, né? Se você vai fazer terapia, ou você estuda um pouquinho e entende melhor a abordagem, ou tem um pouquinho de paciência e passe por diversos tipos de abordagem. Não desista. A gente vai continuar aqui a apresentação. Boa noite a todos, pessoal. Gostaria de agradecer, né, a Eliane pelo convite e as colegas também, né, por estarem aqui dividindo esse espaço tão importante, né, para essa questão do Janeiro Branco, né, que é uma campanha aí que vem sendo, né, tratada durante esse mês aí de janeiro, para a gente estar esclarecendo um pouco as questões, né, relacionadas aos transtornos mentais, né, a depressão, a ansiedade, né, a saúde mental, né, de uma maneira geral. Bom, respondendo aí um dos questionamentos, né, da Eliane, eu sempre fui uma pessoa muito sensível, muito observadora, né, e sempre gostei muito de ajudar os outros, né, e muito me interessa o comportamento humano, sempre me interessou desde a infância, adolescência, enfim. E aí, por conta disso, eu acabei, né, enveredando aí para a área da psicologia, que eu acho que tem tudo a ver com essas minhas características pessoais, né. E hoje em dia eu atuo, né, em consultório, né, já tem aí alguns anos. Faço orientação vocacional também para jovens que estejam aí em dúvida, né, quanto à carreira, o que seguir, né, profissionalmente. Tu atende adolescente? Atendo bastante criança, bastante adolescente. E também desde o ano passado eu estou atendendo no Hospital Ana Costa, né, no ambulatório. E aí lá eu atendo todos os tipos de público, né, atendo pessoas que possuem aí o convênio, né, do Ana Costa. Que legal. E também sou voluntária da Cruz Vermelha Brasileira, filial Santos. Olha que interessante. Então atuei bastante ano passado, né, em setembro, em campanhas aí, né, relacionadas ao Setembro Amarelo. Dei muitas palestras, né, com uma colega que também é psicóloga. E aí você também tem uma abordagem que é? A minha abordagem é a psicanálise, né? Aí você sempre utiliza mesmo com as crianças? Isso. É sempre uma abordagem só, né, que a gente utiliza. Então, a psicanálise, ela trabalha bastante a questão do inconsciente, né? Então, vou aproveitar você. Todo psicólogo tem que ter uma abordagem, é isso? Sim, uma linha de não trabalho. Pode ser o sem abordagem, o que usa tudo. Exatamente, porque aí você começa a misturar muita coisa, né? Porque a psicologia, ela eu sou terapeuta holística, eu sou a que mistura tudo. Olha, a gente pode ter um ecletismo técnico, né? A gente pode trazer técnicas de outras abordagens, mas a gente precisa ter uma teoria a seguir, né? Que é uma visão de homem. Então, não tem como a gente misturar muito uma visão de homem. As abordagens, ela tem essa visão definida, né? Então, no caso da psicanálise, mais o inconsciente. No caso da transpessoal, a gente também trabalha o inconsciente, o ego da pessoa, a identidade dela. E, além disso, uma identidade espiritual. Há uma conexão maior com o divino. Então, cada uma tem uma compreensão, né? A comportamental, mais do comportamento imediato e não do inconsciente. Você vê como já muda, né? Na comportamental, por exemplo, dificilmente questões inconscientes vão ser aprofundadas. O que é trabalhado é mais o comportamento imediato, as ações da pessoa, e não a origem mais profunda, né? Que a Paula pode explicar melhor como a psicanálise trabalha. Como a Vivian estava falando, né, por exemplo, a linha comportamental, que ela não considere, né, que o inconsciente exista, mas eles consideram que não é importante, né, que o importante é você se ater, né, mais às questões do ambiente, né, então modificando o ambiente, as questões externas, né, você consegue modificar os seus comportamentos internos, né, então bem diferente da psicanálise, que já vai considerar aí que os nossos comportamentos, de uma forma geral, né, estão guiados aí pelo nosso inconsciente, né? Então, por que os conteúdos eles vão para o inconsciente? Porque muitas vezes eles são insuportáveis, né, de ficarem dentro da nossa consciência, são conteúdos muito difíceis, né, de serem digeridos, né, pelo nosso consciente. Então, eles vão para o inconsciente e, através do trabalho da análise, né, da terapia, você vai falando, né, tudo que vier à sua cabeça de uma maneira sem tantas regras, né, ou limitações. Tudo que você for pensando, você vai falando. E, a partir disso, o psicanalista vai interpretando aí o discurso, né, inconsciente que está por trás, né, dessas suas palavras, né, do teu discurso, enfim. E existe uma diferenciação bem importante também da gente se ater nessa visão de homem, que é a questão do ambientalismo ou do inatismo. Certas abordagens, elas acreditam que o homem é mais inato, as características dele são inatas, já vem com a genética, no caso da transpessoal até algo sistêmico também
que aí converge com a teoria sistêmica, as constelações, que pode vir de antepassados, questões transgeracionais. Então, certas abordagens trabalham mais com a questão do inatismo e outras trabalham mais com o conceito de ambientalismo, que a pessoa é mais determinada pelo ambiente, pelas experiências que ela passou. Então, isso diferencia muito o olhar que você tem para o ser humano, né? Se você acha que foi o ambiente que moldou aquela pessoa, como é mais o caso da comportamental, se foca num trabalho de adaptação do sujeito ao ambiente. Em outras abordagens, como a transpessoal e a psicanálise, que nesse caso convergem nesse trabalho com o inconsciente, você não tenta simplesmente adaptar o sujeito ao ambiente, né, para que ele conviva melhor ali, mas que ele descubra a própria identidade e se fortaleça, não necessariamente se adaptando às demandas externas, né, mas ele aprendendo a conviver com os desafios, aprender o que é importante para ele, mesmo que não seja a demanda social, né, não seja o que a massificação impõe para ele. Isso que é bem bacana, no fortalecimento do ego e da identidade. Você que está chegando agora, manda aí uma boa noite pra gente. Tem bastante gente aqui, eu quero mandar um grande beijo para vocês, não vou conseguir falar o nome de todo mundo. Esse início dessa conversa, é legal a gente começar desmistificando ou que a gente possa entender melhor essas questões, tá bom? Então agora a gente vai falar um pouquinho aí especificamente dessas doenças. A gente pode deixar em aberto e uma vai complementando a outra, tá? Não vou perguntar especificamente para ninguém. Como que vocês veem no sentido técnico mesmo, a depressão, assim? Qualquer tristeza é uma depressão? A pessoa que fica triste muito já está iniciando um processo depressivo? Como que é isso? Bom, não necessariamente, né? Porque a tristeza ela é inerente ao ser humano. A gente tem dificuldades na vida, obstáculos, barreiras, né? Que podem nos deixar tristes, né? Momentos de altos e baixos, momentos que você vai estar mais feliz, momentos que você vai estar mais angustiado. A questão é, né, se essa tristeza se perdura por muito tempo, né? Então, geralmente, se você vai ao psiquiatra, ele que é capaz de fazer esse diagnóstico, né? Então, ele vai avaliar se, de repente, a pessoa tá há mais de 2 semanas muito triste e com outros sintomas junto, né? Por exemplo, uma falta de apetite, às vezes uma insônia, muita irritabilidade. Então, alguns sintomas, durante um certo tempo, é que vão compor, né, uma depressão, né? E aí isso diferenciaria de uma tristeza, né, normal, passageira, às vezes decorrente de uma perda de um emprego, um relacionamento que não deu certo. Então, se aconteceu algo errado, eu estou triste, isso é normal. Sim, faz parte, né? Porque a gente é humano. A gente vai oscilar lá no meio do raiva, tristeza e alegria. Com certeza. Interessante acrescentar nessa reflexão que hoje existe uma ditadura da felicidade também, né? A tristeza, ela vem sendo mascarada, atacada, como se fosse um crime ficar triste, né? Então, hoje em dia também ocorre muito essa confusão. A pessoa tá triste 2 semanas, 1 mês, tá deprimida. Não necessariamente, né? E por que não a tristeza não é saudável? Muitas vezes ela é saudável, né? Essa repressão que é feita, né, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, em que o bonito é só estar feliz o tempo todo, e postar sorriso, e postar viagem, isso é irreal, né? A pessoa termina um relacionamento, isso é um luto, isso precisa ser triste. Exatamente. Alguém vai a óbito, você precisa ser até as empresas oprimem esse momento, né? A pessoa muitas vezes perde um ente querido e ela é obrigada a voltar para o trabalho muito rápido, né? E se ela fica muito tempo com aquela angústia, vivendo aquele luto, ela é julgada muitas vezes na empresa, pela própria família. Poxa, mas você ainda não superou? E assim, sai da realidade da própria economia psíquica, né? A mente, ela não responde ao tempo, esses tempos acelerados que a gente está vivendo. Ela não responde a essa a cobrança absurda de, você precisa superar assim, né? Você precisa estar feliz, você precisa produzir. Acho que isso é um ponto importante para a gente explorar. Eu acredito que a grande importância de bate-papos como esse é o seguinte, porque embora a tristeza seja normal, faça parte, né, do ser humano, é muito difícil identificar qual que é o limiar do saudável e do doente, né? Me fez lembrar da minha avó, que a família inteira comentou, nossa, acho que ela tá ficando deprimida, acho que ela tá com depressão. E ela falava, eu não tô, a minha vida aqui tá uma porcaria. Então, na cabeça, principalmente dos mais idosos, é muito difícil compreender essa história da depressão,
né? verdade. Meu avô dizia, depressão não existe. Até a gente, porque, avô existe. Na época deles não existia mesmo, né? Não Sim. se falava, né? Sim, a pessoa sofria calada, muitas vezes chegava a um suicídio, algo do tipo, e não se questionava o porquê, como isso começou. Sim. As pessoas pensam mesmo, poxa, não é que eu tô deprimida, não a minha vida tá difícil. Sim, e quando a vida tá difícil, quando que você fica preso naquela emoção de dor e vive constantemente nela a ponto de perder vontade de fazer as coisas, a ponto de começar a ficar apático, né? A gente fala que a depressão é mais ligada ao passado, né? Você ficou preso em um momento do passado e não consegue ir pra frente. E a ansiedade é mais ligada ao futuro. Então é um descompasso que a gente vive muitas vezes e a própria cultura, ela colabora com isso, né? Não dando espaço para as emoções. Então, como a Théo falou, esse caso do suicídio é clássico, né? Suicídios que as pessoas não imaginavam, por exemplo. Nossa, mas a pessoa estava tão bem. Claro, ela estava fingindo que ela estava bem esse tempo todo porque não havia espaço para ela falar, né? E aí vem essa característica bem evidente da depressão, que é o isolamento, né? A pessoa vai se isolar. A depressão sempre é um caso médico. Então, depende do grau da depressão, tá? Se eu achar que eu tô com depressão, eu vou no psiquiatra primeiro? Não. Eu acho que não há uma regra. Você pode ir ao psicólogo, mas geralmente os dois trabalham muito em conjunto, né? O psicólogo e o psiquiatra. Porque quem faz, né, o diagnóstico realmente, quem fecha, né, a questão da doença é o psiquiatra. O psicólogo, ele também tem conhecimento, né? Mas em relação a tempo de duração de sintoma, né? Aquilo que eu falei, às vezes uma determinada... Quais são mais ou menos os sintomas, vocês sabem falar pra mim? Sim. Só um adendo aqui, porque às vezes as pessoas confundem também essa questão de psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Então, assim, psiquiatra é o médico, né? Às vezes pra gente é óbvio, pra quem tá do outro lado não é, né? O psiquiatra é o médico, é aquele que pode receitar remédios, né? O psicólogo não, ele vai trabalhar com os aspectos mentais mesmo, psicológicos, as dores da alma, emocionais, né? O terapeuta holístico já tem outra abordagem, né? Que vai trabalhar também com a questão da energia, outros aspectos relacionados, o psicológico também, mas que em certo ponto é privativo do psicólogo. Então, assim, um sofrimento mental muito agudo, patológico, ele não pode ser tratado, né, por um terapeuta holístico, e sim por um psicólogo, uma depressão. Então, assim, na dúvida de procurar um psicólogo ou um médico psiquiatra, assim, aí pessoalmente eu recomendo procurar um psicólogo primeiro, porque às vezes o psicólogo, ele pode te avaliar para ver como que tá essa gravidade e aí te orientar se é o momento de você procurar um psiquiatra ou não. Porque o psiquiatra, ele vai trabalhar com a caixinha de ferramentas que ele tem. Ele tem um espaço para ficar conversando com a pessoa há muito tempo? Em geral, não, gente. Infelizmente, essa é uma realidade, né? Muitos psiquiatras que vão lá, conversam 15 minutos com a pessoa e ela sai medicada. Em 15 minutos dá pra saber das dores da alma dessa pessoa? Não, de qualquer forma, tem que fazer um acompanhamento psicológico, né? Exatamente. Independente do... E existe um grau de depressão que eu não preciso de medicamento também, né? Sim, se for uma depressão mais leve, às vezes você não precisa do medicamento. Então, só com a terapia, né? A terapia pode dar conta, né? Mas geralmente casos mais leves. Eu vou aqui até aproveitar e contar pro pessoal, porque quando eu falo, as pessoas... Mas você, né? Porque eu sou muito iluminada e não sou humana. Então, eu quero contar a história para que vocês entendam que o humano é isso. A gente pode ter qualquer coisa. Sim. Então, eu tive depressão pós-parto. Eu tive gêmeos. E aí, a carga biológica é muito grande. Quando você tem um filho, você imagina dois, né? E... tive depressão pós-parto. Só que eu já tinha uma série de ferramentas de treinamentos. Eu era formada em PNL, coach, holístico e tal. Então, o que eu achei? Que eu acho que é o nosso erro, meu e o seu que tá aí em casa. Que eu ia me curar. Então, eu fui, fiz tudo que eu conhecia de pensamentos iluminados, disso, daquilo. E eu tive uma melhora naquele momento. Passou um tempo, eu tive... praticamente um ataque de pânico, que era proveniente dessa depressão depois de uns 2 anos quase. E fui até o psiquiatra, porque aí já não era algo que eu mentalmente conseguia me segurar.
Por quê? Mexe muito com a respiração. Você acha que você não vai conseguir respirar. Parece que você vai ter um ataque cardíaco. Você está morrendo realmente. Né? Quando a gente fala ataque de pânico, é algo muito sério. Eu não precisei, graças a Deus, sair de ambulância. Foi uma coisa rápida. Mas eu me assustei. Porque eu não conseguia... existe aí, acho que o consciente, não sei explicar, tá? Até legal depois a gente esclarecer cada uma, né? Eu posso falar mais da ansiedade, pânico, a Paula talvez da depressão. Eu não sei explicar especificamente como que foi esse processo aí, mas aí eu fiquei assustada comigo mesma. Falei, agora é hora de ir no médico, né? Porque da primeira vez eu fiz a minha autocura, que funciona até um certo ponto. E fui até o psiquiatra. Chegando lá, ele fez um laudo de ansiedade e depressão. Então, eu tomei o medicamento, que... eu não vou falar de medicamento aqui, mas tomei o remédio pelo tempo que ele disse, mas eu parei. Igual todo mundo faz, quase, que chega pra mim e conta a sua história e para, porque melhorou. Né? A gente para o medicamento, que não pode, né? Porque o médico não disse isso, mas eu parei. E aí... Tava ótima, linda, feliz, passou mais quase 2 anos e veio o efeito rebote do rebote, né? E aí veio novamente como se fosse um ataque de pânico, e aí eu voltei no meu médico e ele queria me bater, mas ele não podia, então ele me medicou de novo. E dessa vez eu jurei que ia fazer o tratamento inteiro. E aí eu fiz o tratamento todo, fiz o desmame, que tem todo um processo pra gente se liberar desses medicamentos. Eliane, mas eu vou ficar viciada? Você não vai ficar viciada, mas você precisa, às vezes, da medicação. Então, eu fiz uso da medicação, fiz o desmame, estou aqui, bela, maravilhosa e ótima. Então, eu acho que é legal contar para que você não se sinta sozinha, se você já passou por um processo que você precisa de medicamento, e que você tenha responsabilidade mesmo, porque eu fui responsável em relação ao tratamento, né? E tem a responsabilidade de ir até o final, fazer o desmame, e aí você vai ficar bem. Existem casos de melhora, né? Existem casos que a pessoa precisa ficar mais tempo utilizando medicamento, utilizando em terapia. Terapia eu faço, mas esse eu indico para todos, né? Todos precisamos de terapia. Podem falar um pouco que vocês falam sobre isso, sobre a minha história de gente revoltada. Achei super importante esse aspecto que você trouxe, né? Porque, assim, eu acho que isso é ter saúde mental, né? Não é a ausência de doença, mas sim você poder ter recursos, né, pra buscar justamente uma ajuda, né? Porque chega uma hora que você já não consegue mais. Né? Sim, exatamente. É muito importante você ter essa consciência, né, e buscar ajuda. Então, por isso que é legal esse nosso bate-papo, porque a gente vai esclarecendo aí algumas questões super importantes, né, em relação aos transtornos e desmistificar um pouco isso, né, de que depressão, ansiedade não é falta de Deus, não é coisa de louco, que todos nós podemos ter, somos humanos, né, doença mental ela é democrática, então isso faz parte aí, né, da realidade de muitas e muitas pessoas. Eu chamei algumas pessoas para virem fazer um depoimento, contar depoimento, todo mundo ficou com vergonha, eu falei, tem vergonha? Não tenho, e é isso que impede vergonha, a procura, né, da ajuda Sim. profissional também, né, porque as pessoas se iludem com uma autossuficiência. Acha que então, é fraqueza. Exatamente, sim. Ainda existe um estigma muito forte acerca disso, que vem lá da geração dos nossos avós, bisavós, que não olhavam pra mente, né? Vem de uma influência, de uma ciência também mecanicista, positivista, que só cobra o fazer, o trabalhar, o externo, né? A gente tá começando a olhar pro interno agora, a gente tá engatinhando. A própria psicologia e psicanálise é muito recente, é muito nova, né? Estamos aí com 120 e pouquinhos anos, né? Uma ciência novo, né? Muito novo. Então, assim, ainda existe esse estigma e parte do papel de cada um quebrar isso, né? Porque quando você tem a coragem de... Desculpa, gente. Quando você tem a coragem de quebrar esse paradigma pra você dá exemplo também pra outras pessoas, claro. né? Tem que ser, né? E aí as pessoas, assim, tem uma dorzinha no joelho. Já tá no fisioterapeuta, no médico, tem uma coisinha no olho. Então, assim, por que essa diferenciação com os problemas psíquicos, né? Porque Se nós a pessoa somos... pensa que é louca. Sim. Por que no momento de crise, né, não procura um profissional, né? Exatamente. Um terapeuta, Aí eu um me psicólogo. curo, minha amiga me cura, porque eu desabafo. Eu chamo pra um café e tá Ainda- tudo resolvido. Você que está chegando agora, a gente está fazendo hoje, falando do Janeiro Branco, que é o nome que foi dado até por não sei direito explicar, mas alguém da política lá do Espírito Santo
para ser falado e ser discutido e ser pensado na saúde mental. Então, a gente veio aqui desmistificar e falar um pouquinho de tudo isso. Continue, Theo. Então, eu queria falar um dos pontos que eu costumo comentar com os clientes no consultório é o seguinte: nessa linha mais holística e espiritual, né, que nós acreditamos que pensamento e sentimento gera energia. Sim. E energia é capaz de modificar a matéria. Então, o que acontece? Quando a gente tem um padrão psicológico e emocional repetido por muito tempo, a gente altera, sim, o nosso corpo, criando as doenças. Quando uma pessoa repete, né, por muito tempo, um tipo de pensamento, um tipo de sentimento, a química cerebral dela é alterada. Então, precisa de remédio. E precisa ser muito responsável, porque o remédio ele vai atuar para corrigir isso. Se ela para no meio, ela pode bagunçar ainda mais todo esse processo. Então, é importante que as pessoas entendam. Por isso que, como a Paula falou, vai depender, né, do grau ali de desequilíbrio que a pessoa está. Perfeito isso que a Theo falou, e aí cabe um esclarecimento, né? Porque muita gente fala assim, quer também, quando procura o tratamento e assume que tá com um transtorno, tá com uma patologia, quer falar que é só físico, né? Quando aceita isso, nega os aspectos psicológicos. Então eu vou tomar só o remédio e vou estar bem. Olha, existem casos que é pura genética. Há evidências que, assim, a genética pode predispor muito uma pessoa. Ela tá com desequilíbrio neuroquímico, ela desenvolve uma depressão e quase sem fatores psicológicos envolvidos. É possível, mas é muito difícil. Tem que ter um gatilho, né? É muito Ainda difícil. mais a gente que trabalha com a constelação familiar, que vê como esses padrões, eles, né, vêm de geração em geração, comportamentos, a visão de mundo mesmo, das coisas, da vida, uma visão pessimista, uma visão otimista, ou eu acredito que todo mundo é bom, ou eu acredito que todo mundo é ruim. Exatamente. E às vezes até pela pessoa não ter consciência do que está mexendo com ela, né? O que está provocando esses sintomas, às vezes a pessoa ela acha que está tudo bem com ela, porque é tão reprimido aquele conteúdo, aquela tristeza, aquele trauma, que não chega até a consciência dela, então ela quer se convencer que é só tomar o remédio que passa. Então, assim, é preciso olhar para dentro de uma forma mais profunda. E isso, muitas vezes, só é possível com o auxílio profissional, com uma escuta especializada, né, com as reflexões corretas que vão fazer a pessoa chegar na base simbólica daquele sintoma, nos fatores psicológicos que desencadearam a mudança neuroquímica. Então, nem sempre a alteração hormonal que está envolvida nos transtornos, ela vem antes da psicológica. Na maioria das vezes, a pessoa ela tem uma alteração psicológica, ou como ela pensa, como ela sente, como ela vê o mundo, como ela processa os acontecimentos, para então ter uma mudança hormonal. Não é assim? A gente dá um abraço, a gente se sente melhor. Por quê? A gente libera ocitocina. Então, assim, a gente tem, por exemplo, a ansiedade e o pânico, nesses casos há uma descarga de adrenalina, de cortisol, que são hormônios do estresse que estão estritamente ligados com o estilo de vida da pessoa, com o comportamento, com a personalidade. Então, se eu tenho comportamentos que são, vou chamar de comportamentos negativos, pode me levar até a doença. Um comportamento estressante, um comportamento... Um exemplo bem prático que eu uso no consultório é o seguinte: quando acontece algo bom na nossa vida, nossa, a pessoa levanta, quer ir pra academia, né? Quer sair, fazer compra, limpar a casa, põe música, dança, canta. Agora, quando acontece algo de triste ou de frustrante, não quer levantar da cama. Hoje se eu pudesse nem ia trabalhar. Que é a maior prova do quanto os nossos sentimentos influenciam sim na nossa disposição física no primeiro momento. E com o tempo, sim, podendo... Se isso for, né? Theo, tem uma pergunta aqui, a Dola tá fazendo, acho que é você que vai ter que responder. Como identificar se é um ataque espiritual? E, por exemplo, não algo clínico, um ataque. Como que você acha que pode ser feito isso? Como identificar? Se você é uma pessoa saudável, vem se sentindo muito bem sempre, trabalhando, tudo dando certo, tem uma crise. Pode ser que seja, porém a minha orientação é sempre procurar um profissional. Por quê? Né? A gente primeiro olha se não é algo físico, se não é alguma doença. Se essa hipótese for descartada, eu vou procurar o espiritual. Por quê? Porque o espiritual é mais sutil. O espiritual pode esperar um pouco mais, o físico não. O físico, tudo que acontece no físico é muito rápido.
Beleza. Meninas, fala um pouquinho pra mim como que a síndrome do pânico, assim, como que acontece, como que... Pode falar. Então, como eu vinha falando, tem toda essa questão hormonal. A síndrome do pânico é quando os níveis desses hormônios de estresse, de ansiedade, eles chegam num nível tão alto, né, que é uma descarga repentina. Então, qual que é a diferença? Nós temos na classificação psiquiátrica dos transtornos mentais os transtornos de ansiedade, que são uma categoria. Isso é legal de esclarecer porque acontece uma confusão, né? Pânico não é ansiedade? É ansiedade também, né? É um tipo de transtorno de ansiedade. Não é uma crescente da ansiedade, não. É diferente. Não, é diferente. Pode estar associado, né? Pode vir a ser uma consequência. São maneiras diferentes que cada um manifesta. Eu, por exemplo, na minha experiência clínica, eu vejo uma certa diferença. O paciente de pânico, em geral, ele é menos consciente das emoções dele. Então, quando vem a bomba, né? Às vezes a pessoa que ela tem um transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade que é em menor intensidade, né? A pessoa não tem aquele ataque, acha que vai morrer, mas é diário, constante. Às vezes o paciente de pânico, ele tá ótimo, tá super bem, não tem nada preocupando, e vem a descarga. Ou seja, é tão inconsciente aquilo que mobiliza, que é o gatilho envolvido, que a pessoa nem sabe, mas por que raios eu tô tendo essa crise? Então, assim, a primeira coisa importante da gente entender quando se trata de transtorno de ansiedade é que isso é relacionado a um medo. A ansiedade é um medo projetado no futuro, né? Então, assim, nosso futuro é incerto. A condição humana é a vulnerabilidade de estar exposto ao novo, ao incontrolável. Então, assim, e isso nos nossos tempos é muito característico. Cada vez as coisas estão mais inseguras. Cada vez as coisas mudam mais rápido. Eu não sei se tem a ver, mas eu trabalho também com crianças dentro de escola. E eu vejo assim, hoje a gente dá uma educação, inclusive para meus filhos, de tudo é rápido, por causa do celular, da TV. Então tudo é rápido. Então essa coisa da espera é algo difícil hoje, por exemplo, uma criança. E nós adultos também. Agora eles, adolescentes, acho que vocês... não existe essa espera, né? É tudo... Você quer clicar num aparelho e ele vai funcionar. Você quer trocar de um desenho para outro, ele vai funcionar. Então, isso faz da gente pessoas ansiosas. E sabe o que eu acho mais significativo nisso? Que a gente tem um excesso de informação, a gente tem um excesso de distração, até de produção, né? Nós somos cobrados de fazer muitas coisas, né? Nós somos seres tarefeiros hoje em dia, sempre devedores, né? Então, a gente está sempre em falta com alguma coisa, a gente está sempre devendo alguma coisa. Então, isso gera ansiedade também. Aquela sensação de não ser capaz de dar conta de tudo que você tem. Vocês viram no Face um vídeo que mostrava uma moça que acordava de manhã e fazia ginástica e depois trabalhava e chegava em casa feliz e ela ia fazer comida. E aí o vídeo começava assim, depois falava, isso tudo é mentira, né? Porque é o ideal de mulher que é meio que embutido na nossa mente pela mídia, né? Exatamente. E quem que a gente trabalha, vocês trabalham, sei lá, mais de 10 horas por dia, eu também. Você chega na maior disposição de ir para uma academia, ou você vai, né, na academia e você chega na maior disposição de fazer uma janta decente, né? Se alimentar bem para depois ir dormir, você ter suas 8 horas de... Primeiro que a gente não tem essa conta aí. Não, e as conversinhas do WhatsApp lá piscando, né? E você que sempre demoníaca, você fica 30 horas Exatamente. ali. Sempre tem algo para responder, sempre tem algo uma conta para pagar, mas enfim, para resumir essa questão da ansiedade, é importante falar também que a ansiedade muitas vezes ela se mascara. As pessoas elas acham que elas estão ansiosas porque o que eu tenho para fazer agora? Eu vou dar conta? E como que vai ser amanhã? Eu vou conseguir aquilo que eu quero? E muitas vezes a ansiedade, ela é mais profunda do que isso. É uma carência maior de significado. Então, hoje a gente está, assim, muito cheio de informação e muito pobre de significado, de sentido existencial. Então, às vezes, você acha que você está ansiosa porque, o que vai acontecer amanhã? Será que eu vou dar conta? Mas, na verdade, é uma carência que vem. De, assim, qual o sentido da minha vida? Isso às vezes, e isso tá mascarado.
Isso só vai aparecer muitas vezes num processo mais profundo de terapia. Que falta realmente, né? Para que isso não seja realmente um buraco, né? Sim, às vezes você acha que tá ansiosa porque quer adquirir alguma coisa, é compra, é comida. O problema é que eu quero comer demais, o problema é que eu quero comprar. Mas, na verdade, isso é secundário. O que tá por trás disso? Às vezes é um vazio existencial enorme, né? Eu acho importante também ressaltar, né, a questão da patologia do normal, né? Porque eu acho que a ansiedade, né, ela é inerente a todo ser humano. Então, todos nós, assim como a questão da tristeza, né, temos ansiedade, temos tristeza, mas a ansiedade normal, né, estaria mais relacionada a um evento específico. Então, por exemplo, uma prova importante que você tenha, uma entrevista de emprego, alguma situação ali Vou casar. Exatamente. Tenho que estar... Alguma situação ali que você queira muito, de repente, que você cria ali uma expectativa, né, que te preocupe bastante. É normal você ter uma certa ansiedade, você não dormir direito naquela noite, mas depois, se aquele evento estressante passa, a ansiedade tende a passar, né? Então, esse seria aí um nível mais normal, né, entre aspas. Agora, uma ansiedade patológica já entra um pouco, né, nessa questão que a Vivian trouxe. Né, geralmente são sintomas aí que acabam, né, aparecendo na pessoa. Então, como você trouxe aí, sintomas de pânico, né, então a questão da falta de ar, né, às vezes a taquicardia, e vem às vezes do nada, né, como a Vivian colocou, a pessoa é algo tão inconsciente que a pessoa nem consegue identificar, né, o porquê que ela se sentiu assim, mas é algo muito forte e mais constante, né, então, e aí o pânico também é complicado porque a pessoa começa também a ter medo de ter aqueles sintomas de novo, né, então acho que você deve até ter passado por isso, né. Sim. E aí realmente fica difícil dar conta, né, quando a ansiedade já está nesse nível patológico, né? Então muitas vezes a questão, né, da medicação vai ser, né, importante, vai ser necessária, uma atividade física, né, por exemplo, yoga, né, para regulação hormonal, né? Prática. Perfeito, para aquela questão mesmo de você ajudar o teu corpo a regular melhor os hormônios. Então você tá com um excesso de cortisol, um excesso de adrenalina e tá com uma falta de ocitocina, serotonina, que são hormônios do bem. Se você já faz uma prática física regular, você já tá ajudando o teu corpo. É só isso? Claro que não. A gente tem que trabalhar sempre com o simbólico. O sintoma, ele não é por acaso. Não é, o meu corpo decidiu que vai ter um sintoma porque mudou do nada a química cerebral. Mas por que mudou, né? Como a Théo falou. Então, a gente tem que investigar esse símbolo por trás do sintoma. Acho legal a gente sempre pensar aqui, só complementando, que é um grupo de profissionais, né? Sim. E dependendo da pessoa, compreender-se, entender por que você tá com aquilo. Quando eu fui no psiquiatra, ele falou pra mim, você sabe que esse remédio não adianta nada se você não for na causa. Então, na época, eu tava com problemas no trabalho, tava descontente com como estava o meu trabalho, uma rotina muito estressante realmente. Então, tinha uma série de fatores que depois que eu comecei a medicada, aí eu já conseguia ter um olhar assim, o que eu vou começar a mexer? O quanto... Não dá pra mexer com o trabalho, não dá pra determinados trabalhos, a gente às vezes não consegue mexer imediatamente. Mas você pode mudar o seu olhar sobre aquilo, né? Isso é perfeito o que você colocou. Porque, assim, em momentos de crise mais intensa, em que esses sintomas são mais agudos, não adianta a pessoa ficar só na terapia também, porque ela não vai ter nem condições, estrutura pra refletir, né? Ela precisa da medicação para dar uma baixada na bola, ela se reequilibrar fisicamente, para daí ela conseguir olhar com calma. Ter clareza, né? Interessante você falar isso, Eli, porque o que eu percebo é que 99% das pessoas que chegam para mim, elas não estão vivendo a vida que elas gostariam de viver. Elas não conseguem falar o que têm vontade, o que sentem, elas não conseguem encontrar meios de modificar, ou não estão satisfeitas com o trabalho, ou não estão satisfeitas com o relacionamento, ou não estão satisfeitas dentro de casa. E essa insatisfação, como elas não sabem se comunicar, não sabem, reprime. Não sabem nem nomear os sentimentos. Reprime. E aí, para ser a pessoa normal, para ser a pessoa em ordem, a pessoa ok. Uma hora, acho que todos vocês já ouviram falar, né? O copo fica cheio. Aí uma gotinha pode startar numa crise. A Patrícia colocou aqui, ó, que vai de encontro com o que a Théo tá falando. Acredito que às vezes não dá tanta importância para ter que dar conta de tudo, né? E esse dar conta de tudo, acho que é o que a gente acabou de falar. Ela tá falando que ela relaxou e ficou bem depois de se tratar. Mas esse dar conta de tudo, acho que o programa é bem feminino. Então, assim, a mulher hoje ela é cobrada de uma série de coisas, né?
uma série de questões que antigamente, não muito antigamente, o nosso papel era em relação ao esposo, né? Na nossa idade era em relação ao esposo e aos filhos. Então, ser uma boa esposa e um filho. Hoje você tem um kit, né? Um acúmulo de papéis. Então, a gente tem aí o kit que ainda é ser uma esposa, né? Porque a família cobra isso da gente. As consteladoras sabem que isso é uma cobrança familiar e social ainda, em cima da mulher. Porque se o teu marido... Quem é casado aqui? Só eu? Meu Deus. Tô noiva. Mas assim, esse ano vai. Se o Renan é casado. Se o Renan sair com a blusa amassada... O que a mãe dele vai falar, a tia vai falar? Que a mulher dele não é boa. Não é porque ele não catou o ferro e não passou. Então é uma cobrança social, mentira? Verdade. Verdade, sabe o que é? Ela mesmo fala isso. Pois é. Se a filhinha do Renan sair suja ou com alguma coisa faltando, quem vai ser cobrado? A esposa, em nenhum momento o marido. Né? Infelizmente, a gente tem uma sociedade ainda assim. Então, a mulher trabalha lá suas 12, 14 horas, aí ela tem toda essa questão com os filhos, ela tem... Tem que estar linda e se plena, se vocês estudaram e querem isso, todas nós queremos sucesso profissional. Então, além de trabalhar, você tem o teu a mais que é pra ter o sucesso, né? Sabe que tem uma estatística que comprova isso que você está falando, né? O Brasil, ele é o líder do ranking mundial em transtornos de ansiedade, em termos de prevalência. Então, ele é o país que mais tem pessoas com transtorno de ansiedade. Imagine que não é diagnosticado com transtorno. E dentre essa estatística, as mulheres estão em muito mais volume do que os homens. Então, as mulheres estão mais predispostas, inclusive, a desenvolver transtorno de ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizada, de pânico, ou uma fobia, né? E isso tem muito a ver com os fatores de risco, né? E um dos fatores de risco é a massificação. É você ver todo mundo igual, né? A gente é cobrado, os modelos, as ditaduras. Então, a mulher, ela tá mais exposta a várias ditaduras, né? A ditadura da mãe perfeita, a ditadura da beleza. Então, além de tudo isso, tem que estar linda, maravilhosa, com a unha feita, que eu já não tô, ó, porque eu tô quebrando a ditadura. Eu vou contar um pouquinho. O programa ele é muito rapidinho, né? Tá quase acabando. Eu vou falar aí pro pessoal que tá em casa. A gente vai fazer de novo um programa sobre o Janeiro Branco, nem que não seja em janeiro, mas a gente continua com o Janeiro Branco, com a ideia dessas saúdes, que eu quero também trazer um psiquiatra para compor a mesa. Hoje viria o doutor Fabiano, infelizmente ele não pôde vir, mas ele falou para mim que vem numa próxima vez. E um educador físico, pra gente também falar dessa parte física, né? Acho legal saber que exercícios, o quanto isso hormonalmente, biologicamente. Voltando a falar do meu processo aí, porque eu pensei bastante sobre isso já. Durante mais ou menos 10 anos, eu tomei remédio para emagrecer. Daqueles que eram proibidos. Sou revoltada, né? Numa faixa aí dos meus, 18 anos até uns 28, eu utilizei remédios. E esses remédios desregulam tudo, hormonalmente. Então, às vezes a pessoa vê foto minha antiga e fala: nossa, Eliane, você tava tão linda aqui. Então, se eu tava linda lá, eu tô feia agora porque eu tô gordinha, né? Então, são essas cobranças que são difíceis. Eu olho pra minha foto magra, realmente, legal. Mas eu era doente. E isso também ajudou para que esse processo hoje acontecesse da ansiedade, de toda essa parte da doença mental, vem dessa desregulagem. Então, assim, o quanto a gente precisa mais ir em busca do que faz realmente a gente feliz ou do que cobram a gente. Então, aproveitando aqui o que a Patrícia colocou, hoje ela relaxou, né? Então, acho que a gente tem que aprender a relaxar, nós mulheres. E não é relaxar de ser relaxada, mas é relaxar em relação à cobrança do externo. É o que é importante para você, né? Não o que os outros colocam. Sim. Quando nós éramos crianças, a gente fazia tudo o que tem vontade, né? A gente é muito espontâneo. E para ser educado, a gente vai entrando em modelos, né? Para conviver em sociedade. E aí a gente aprende isso, que não é o que a gente sente, o que a gente quer, é o que precisa ser feito. Tem um certo... só que é preciso encontrar um equilíbrio nisso. E a terapia é uma ferramenta que pode ajudar a gente a graduar isso, né?
aos poucos, se eu não estou feliz com o meu trabalho, como que eu posso fazer mudanças na minha vida? Se eu não estou feliz dentro do meu relacionamento, o que não está sendo dito? Que movimentos eu posso fazer para ir melhorando? E isso vai aliviando, né, um caminho de cura para essa pressão e essa carga. Que se a gente não olha, finge que não existe, uma hora vai explodir aí numa doença. Ô, Theo, você já constelou pessoas com depressão, pânico, essas coisas? Queria entender se tem dentro da constelação, se tem uma parte da ancestralidade que vem mais da parte do pai, tal coisa, tem ou não? Então, no caso a constelação familiar, ela é fenomenológica, né? Então, não dá pra gente dizer que tal coisa é sempre isso. Sim. Só quando a gente coloca uma constelação familiar que a gente vai ver o que manifesta e o que tá ligado aqui. Porém, em casos de depressão, é muito comum que a pessoa tenha dentro do sistema uma grande exclusão, que geralmente está ali relacionado a pai e mãe. Não necessariamente pai e mãe físico, mas o conceito de pai e mãe dentro de si. Porque é pai e mãe que nos conecta à vida. Quando a gente se desconecta de pai e mãe, por mágoa, por não aceitá-los, enfim, por uma série de razões, a gente se desconecta da vida e se conecta à morte, perde o sentido da vida. Então, isso é um dos padrões envolvidos. Uma frase do Bert Hellinger, né, que é o pai das constelações, que resume bem isso que a Theo colocou, é que é impossível dizer sim à vida antes de dizer sim à nossa mãe. Então, assim, o primeiro sim é pra mãe, porque a mãe é o primeiro relacionamento. Então, eu costumo ver também, trabalhando com abordagem sistêmica e as constelações, essa questão da depressão muitas vezes relacionada a problemas com a mãe. A negação da mãe. Então, assim, quem nega a mãe, nega a vida. E aí é bem complexo, lógico que a gente não vai entrar nisso, né? Eu preciso aceitar tudo que a minha mãe me fez de ruim, por exemplo, que a gente sabe que nem toda mãe, quer dizer, nenhuma mãe é perfeita, né? Umas mais, outras menos. E algumas são bem difíceis. Algumas são bem difíceis, algumas são até abusivas, psicologicamente, fisicamente, né? E aí, você precisa aceitar e concordar com tudo que a sua mãe te fez? Não, mas precisa trabalhar essa mágoa, essa não aceitação e honrar, de certa forma, a vida que essa mãe te deu, porque foi a mãe certa pra você. Sim. Um dos professores que eu sigo, né, ele fala o seguinte, que o pai e mãe fora é onde a gente aprende a construir o pai e mãe dentro. Porque quando a gente cresce, a gente não precisa mais de pai e mãe fora, né? Sim. Eu sou minha mãe e eu sou meu pai. Quando a gente não aceita bem essas figuras, essa construção interna de pai e mãe fica problemática. E aí, isso pode ocasionar essa desconexão aí com a vida, né? Nós somos metade pai, metade mãe. Né? Em cada célula nossa tem metade de cada um. Quando eu vejo você, eu vejo seu pai e sua mãe. Então, isso precisa estar bem integrado dentro de cada um e é essencial para a saúde mental. São nossas primeiras referências. A gente precisa curar todas as questões transgeracionais que vêm com essa herança, né? Eu vou já indo aqui para o final, infelizmente, que eu tô adorando conversar com vocês. Mas eu queria saber, assim, dentro hoje, essa questão dos adolescentes, esses casos de suicídio aí, a gente fala que eu fico muito preocupada com esses dados, né? Porque, assim, eu não tenho noção de como era isso há 100 anos atrás. Eu acho que também isso não era calculado, o número de suicídios em adolescentes. Hoje a gente tem a internet, que facilita muito e a gente fala que aumentou muito os casos. Como que é isso para vocês que trabalham com os adolescentes? Vocês entendem que eles estão realmente mais tristes, mais depressivos, mais propensos a falta de pai, de mãe? Não, eu sei que não existe um culpado aqui, mas tem dentro do trabalho aí, como que é? Eu acho que as pessoas em geral hoje em dia estão muito fragilizadas, né? Então isso se deve bastante à estrutura familiar. A gente não pode, né, culpabilizar, né, só a família, mas a família, como a Vivian colocou e a Theo, são a nossa estrutura, a nossa base, né? As nossas primeiras relações de amor são, né, os nossos pais, nosso pai, nossa mãe, enfim. Então, se a gente tem uma estrutura fragilizada aí na família, né, muito provavelmente vai se desenvolver aí uma criança, um adolescente fraco, né? Sim. Então, com baixa autoestima, né, com dificuldade de desenvolver as suas potencialidades, uma série aí de questões, né, que hoje em dia vem aparecendo cada vez mais cedo por conta, né, dessa estrutura familiar, muitas vezes que não põe limites, né, que os limites são super importantes também na criação, né, de qualquer ser humano, né, a gente precisa ter noção do que é certo, do que é errado,
né, do que é bom, do que não é. Frustrações, exatamente, fazem parte da vida. A gente precisa de frustrações para poder evoluir, para poder crescer. Muitas vezes os pais, né, tentando acertar, né, então, na verdade, eles querem, às vezes, até poupar o filho do sofrimento, né, então os poupam das frustrações, só que, na verdade, né, sem saber que essas frustrações são necessárias, né, porque a vida não vai ser sempre perfeita, as coisas não vão dar sempre certo, pelo contrário, né? Na maioria das vezes as coisas não vão dar certo, vão sair fora do planejado, né? E aí a pessoa, né, a criança, enfim, já tem que ir lidando com essas pequenas situações aí adversas, né, para poder ir se desenvolvendo, né? Então acho que essa questão da estrutura familiar é super importante. Você atende adolescentes, né? Atende. E a maioria da reclamação deles só não precisa. Você acha que é mais do social ou dessa parte familiar? Só para eu entender mais ou menos assim. Sempre, geralmente, tem alguma questão aí familiar, né? Alguma questão, como eu falei, como falta de limites, ou às vezes pais muito ocupados, que trabalham demais, né? Então, não tem tempo, né, para os filhos, mas, na verdade, né, a gente sempre pode ter um tempo para os nossos filhos, né? Enfim, por mais ocupado que você seja, se você quer realmente, né, ter um filho e estar com ele, você dá um jeito, né? E acho que isso também é uma questão bem forte, né? Eu percebo que eles têm uma carência muito grande de conexão e uma sensação completa de desconexão. Não só com a família, mas também uma dificuldade de se sentir pertencendo, né? Sim, porque se já não... Desculpa interromper. Se a pessoa já não se sente, né, o adolescente pertencente à própria família, que dirá amigos ou, né, o meio externo. Então, aí isso vai dificultando as suas outras relações lá fora, né? E para o adolescente é extremamente importante a questão dos grupos, dos amigos, né? Porque a adolescência é uma fase aí de busca de valor, de identidade, né? Você começa a contestar os valores dos seus pais para, né, adquirir aí a sua própria personalidade. Então, é através dos grupos que isso vai sendo, né, constituído, né? E aí, quando o adolescente não consegue, né, como a Theo falou, se encaixar em um grupo, se sentir pertencente, isso dificulta ainda mais esse processo dele, né, de formação de identidade, de diferenciação. E aí ele realmente vai ficando cada vez mais perdido, cada vez mais triste, isolado. Se transforma numa dor muito profunda e um sentimento de solidão muito forte. E aí pode levar à automutilação, né? E também a questão da depressão, às vezes até um suicídio. A automutilação também é considerado um transtorno mental ou não, né? A automutilação, na verdade, é um sintoma, né? Isso nem é mais para adolescente ou adulto também, né? Ou não? Sim. Adultos. Extremamente comum hoje. Até em crianças já tem ocorrido a automutilação. Mas, assim, é importante a gente diferenciar, né? Que nem sempre uma automutilação significa que uma pessoa está querendo se matar ou que isso vai levar ao suicídio, né? Muitas vezes a pessoa se automutila para se aliviar de uma dor, de uma angústia, às vezes até para se distrair da dor, né, emocional, ela vai fazendo os cortes e isso vai distraindo ela dessa angústia. Existe, né? Então, uma liberação hormonal de opiáceos que ela atenua, de certa forma, algumas dores ali, e de certa forma a pessoa se vicia na liberação daquela substância quando existe o corte, né? Nessa questão do adolescente, eu acho importante a gente até integrar com o que a gente vinha falando, que é esse empobrecimento de valores, empobrecimento de individualidade e identidade. Como a gente tem essa tecnologia hoje, essa globalização muito forte, né, que as mensagens chegam o tempo todo, então existe essa massificação muito grande de todo mundo ser igual, todo mundo seguir as ditaduras. Os pais e os antepassados já vinham num processo de perder individualidade, identidade. Então esse jovem hoje, ele é criado por pais que os próprios pais não sabem quem são. Não tem uma identidade definida, não tem valores definidos, é tudo muito empobrecido e seguindo a onda. A onda agora é comprar tal carro, iPhone, é dar tal presente pro filho, é levar o filho para viajar. Tá, e o significado das coisas? Né? E o sentido existencial? O que esses pais passam para esses filhos? Que aí, de repente, se sentem perdidos. Que nem os pais têm, né? Sim. Tá, mas então eles não passam se eles porque não têm tem os próprios valores, né, deles, que dirá, né, vão passar para os filhos o quê, né? Eu vou pedir para vocês fazerem agora suas considerações finais e cada um aí deixar uma mensagem pessoal e a gente vai voltar com esse tema porque a gente não chegou nem num pedacinho do que a gente queria falar. Quer falar, Theo? Pode ser, agradeço, foi um prazer estar aqui com todas vocês. É extremamente importante esse bate-papo que a gente teve, Janeiro Branco, conscientizar as pessoas, informar mesmo.
Eu, como terapeuta, acredito muito no caminho das terapias, né? Como uma ferramenta para que a gente possa fazer essas mudanças internas, poder criar essa identidade, esse sistema de valores próprios, internos, que vão dar aí um sentido para a vida de cada um de nós. Deixa o seu telefone. Quem quiser constelar doenças mentais, pode? Pode. Então, podem ligar para a Tel. Fala aí, Tel. Pode. É 13 98165 4553. E é legal porque o programa é online, então no mundo inteiro pode ser assistido, e a Tel faz constelações também via... Online, individual. Então, se você tá num lugar, gostou da Teodora, quer falar com ela, pode entrar aí online e fazer constelação também. Obrigada. Obrigada, Tel. Vi? Obrigada, foi ótimo, maravilhoso. Realmente foi só uma pontinha aí que a gente conseguiu explorar hoje. Assunto muito importante, muita vontade de esclarecer e passar mais conhecimento. Então, assim, o que a gente não conseguiu abordar hoje, confiram na próxima. E assim, vão buscar informação e conhecimento, porque isso é libertador, né? E vão buscar informação de qualidade, porque também na internet temos coisas boas, informação ruim, né? E buscar esclarecer o que são sintomas, o que é cada transtorno, até para prevenir, né? Não é esperar, eu vou esperar tá mal, tá no fundo do poço, para daí eu ir procurar me informar. Não, a gente não cuida do corpo, a gente não é orientado a cuidar sempre do corpo para não adoecer, se alimentar bem, se exercitar. Da mesma forma, a mente, ela tem que ter uma manutenção, né? Então, se informe sobre os transtornos para você se ajudar alguém próximo, muitas vezes. E é isso. Até nessa questão física, também a alimentação é uma coisa que influencia bastante no mental. Então, é se cuidar como um todo, né? O holístico vem daí, né? Holos, é ver o ser humano como um todo, de uma forma integrada. Então, busque se cuidar sempre, de todas as áreas da vida, né? Tudo que te constitui. E o mental faz parte disso. Vivian, eu quero agradecer e quero que você deixe seu telefone. Quem quiser fazer terapia nesse estilo mais aberto, não sei se como chama. Transpessoal, abordagem. Isso. Essa palavrinha. Qual o telefone? É 99728-9889. Obrigada. 13, né? DDD. Bom, gostaria de agradecer também muito, Eliane, pelo convite. Foi muito bom estar com vocês, né? Esclarecendo aí diversos aspectos, né, relacionados aos transtornos, né? As dificuldades aí, né, familiares, né, pessoais, enfim. Assim como a Vivian colocou, acho muito importante essa visão, né, do ser humano como um todo, né, integral. Então, lembrar que é muito importante, sim, a questão da saúde mental, mas para que a saúde mental esteja bem, né, a gente precisa cuidar de outros aspectos, do aspecto espiritual, do aspecto de relacionamentos, né, pessoais, interpessoais. Então, é uma série de questões, né, do físico, porque se uma dessas vertentes, né, não vai bem, acaba influenciando, né, na questão aí do mental. Então, acho que é super importante buscar aí esse cuidado como um todo, né? Então, não só a terapia ou, às vezes, a psiquiatria, mas também atividades físicas, né? Essa questão da terapia holística, enfim, ou uma religião, né? Ter algo em que acreditar, acho que é muito importante, independente, né, do que você siga, né? Ter fé, eu acho que é fundamental. Deixa seu telefone. O telefone é 13 981 29 4269. Eu vou falar pra vocês, se vocês quiserem falar com seus terapeutas, vocês têm que... olha, foi difícil elas falarem comigo, estavam todo mundo trabalhando, só tava eu de férias. Posso divulgar também o Instagram? Claro. Eu tenho um Instagram profissional, né, Partilha Psi, né, vocês podem procurar aí, podem me seguir ali, eu vou contando um pouquinho do meu trabalho, né, tá ainda no comecinho, mas estou divulgando aos poucos, né, um pouco do que eu faço, informações aí sobre a psicologia. Aproveita e fala a sua página. Teodora Passos, terapeuta. A minha é Vivian Galina Terapia, tanto no Face quanto no Instagram. Então, podemos meninas, colocar nos comentários. Eu quero agradecer vocês muito. A gente vai voltar com esse bate-papo e outros também, se vocês estiverem disponíveis, tiver uma agenda aí para o nosso programa. Então tem será bastante prazer. Assunto legal para a gente tratar aí com as psicólogas, até como terapeuta. Eu quero agradecer a todos vocês. Tem uma galera aqui mandando que adorou o programa, que foi muito legal. Depois, meninas, se puderem, entrem e respondam também, quem vocês quiserem. Eu quero pedir desculpa que eu não consigo ler todos os recadinhos, mas depois eu vou ler e responder cada um de vocês. Eu quero agradecer, dizer que a gente começou, então, aqui com um tema
não tão alegre, mas assim, importante para a gente começar o ano, sim. Falar de tratamento, falar de cura, na verdade, né? Então a gente sai daqui sabendo que tem jeito e tem cura. A gente só precisa arrumar aí o caminho para ser feito. Então eu quero agradecer a sua audiência. Se você quiser, compartilhe com as pessoas. Se você achar a missão do nosso programa é levar cura, esclarecimento, para que as pessoas tenham cada vez mais o domínio da cura, que elas entendam que tem realmente uma forma. E podem também ser mais saudáveis, né? Não só focar na questão da doença, vou curar. Não, você pode querer ser mais saudável mentalmente, né? Exato. Ter mais bem-estar. Que todos queremos. E eu quero agradecer você, e a gente começou o ano, então. Quarta-feira que vem a gente está aqui de novo, às 21h30. Agradecer o nosso Renan. Renan, mostra a sua fotinho, porque o pessoal gosta de te ver. Olha lá. O nosso masculino sagrado aqui. E um beijão para vocês e até o próximo programa.